Olá, minha gente, voltamos. Terminamos o bloco passado falando em concurso público, artigo 37, inciso 2. Aí eu começo esse bloco fazendo a seguinte pergunta. Qual é o prazo de validade de um concurso público? Até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Onde está isso? 37, inciso 3, que diz: o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, como interpreta o 37, inciso 3? Fica ao talante, fica na decisão discricionária do órgão público decidir o prazo de validade até 2 anos. Eu quero que o prazo de validade seja 6 meses, 1 ano, 2 anos. Até 2 anos, aquele órgão, aquela entidade tem total liberdade para definir o prazo de validade. Estipulou o prazo de validade dentro desse lapso até 2 anos, pode prorrogar uma única vez por igual período. Se decidiu que o prazo de validade seria de 6 meses, pode prorrogar uma única vez por mais 6 meses, por igual período. Decidiu que o prazo de validade vai ser 1 ano, pode prorrogar uma única vez por mais 1 ano, por igual período. Mas aí a administração pública quis ir no prazo máximo. Colocou o prazo inicial de 2 anos, pode prorrogar uma única vez por mais 2 anos. É isso. Prazo de validade do concurso público, até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. Aí eu lanço outra pergunta. Pode ter um novo concurso público ainda dentro do prazo de validade do concurso anterior? A resposta é depende. Qual prazo? Se for dentro do primeiro prazo, não pode abrir um novo concurso. Mas se for no segundo prazo, pode sim abrir um novo concurso. Mas os aprovados no concurso anterior terão prioridade na nomeação. Onde está isso? No inciso 4. Projeta. O inciso 4 vai dizer, durante o prazo improrrogável. Qual que é esse prazo improrrogável? O segundo prazo. O segundo. No primeiro, não pode. Mas durante o prazo improrrogável, no segundo, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Ora, se temos novos concursados, significa que pode ter um novo concurso público dentro do prazo de validade do concurso anterior, mas dentro do prazo de validade improrrogável, no segundo prazo. Então imaginem o seguinte: um órgão da administração pública abre um edital prevendo um prazo de validade de 2 anos. Homologou o concurso, começou a contar o seu prazo de validade. Nos 2 primeiros anos, não pode realizar um novo certame. Aí ela vem e prorroga por mais 2 anos. Nesses 2 anos posteriores, ou seja, no prazo improrrogável, porque não pode mais prorrogar, já prorrogou a única vez por igual período. No prazo improrrogável, dentro desses próximos 2 anos, pode ter um novo concurso público. É ou não é interessante? É interessante. Pode ter um novo concurso público. No entanto, os aprovados no novo concurso público deverão esperar a lista do concurso anterior. Os aprovados no concurso anterior serão nomeados com prioridade, diz o artigo 37, inciso 4. Cuidado com esse detalhe, porque derruba muita gente. O BOC não enfrenta esse detalhe. Durante o prazo improrrogável, ou seja, no segundo prazo do concurso público, pode abrir um novo. Porém, os aprovados no concurso anterior serão nomeados com prioridade. Tamo junto? Na tela. Função de confiança e cargo em comissão. Olha o que diz a nossa Constituição Federal. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, falou em função de confiança, sempre servidores efetivos.
as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos na lei. Tanto a função quanto o cargo em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então são essas informações que temos que levar para a prova, que eu extraio do 37, inciso 5. Primeiro, quem ocupa função comissionada? Só servidor efetivo. Função de confiança ou função comissionada, só servidor efetivo. E no caso dos cargos em comissão? Aí, minha gente, a lei regulamentadora da carreira vai estipular um percentual mínimo. Esse percentual mínimo vai dizer, esse percentual exigirá que a autoridade nomeante entregue os cargos em comissão para servidores de carreira. Atendidos esse percentual mínimo, aí ele tem liberdade para nomear quem ele quiser, efetivo ou não. Então voltemos aqui, vou dar um exemplo à luz da lei regulamentadora do cargo de servidor do Ministério Público da União. Então, antes de ser advogado da União, eu fui analista processual do Ministério Público da União. E a lei que regulamenta o cargo diz que 50% dos cargos em comissão lá no Ministério Público da União deverão ser entregues obrigatoriamente para servidores de carreira. Entregou 50% dos cargos para servidor de carreira e os outros 50%. Aí a autoridade nomeante tem plena liberdade. Entrega para servidores de carreira ou para servidores sem vínculo com a administração, aquele que não fez concurso público. Então, como interpretamos o 37, inciso 5? Funções de confiança, sempre para servidores efetivos. Cargos em comissão, atendido o percentual estabelecido na lei que obrigatoriamente serão entregues para servidores efetivos, os demais de livre nomeação e exoneração. Agora, tanto função de confiança quanto cargo em comissão, somente para direção, chefia ou assessoramento. Ah, mas professor Luciano Dutra, eu conheço um órgão público onde servidores que ocupam cargo em comissão sem vínculo com a administração, servidores não efetivos, exercem atribuições técnicas. Atribuições que não sejam de direção, chefia e assessoramento. Atribuições que deveriam ser exercidas por servidores efetivos. Minha gente, aqui eu tenho uma dica que vale para todos os ramos do direito. Quando estudamos direito, especialmente para concurso público, temos que estar no campo do dever ser e não daquilo que é. O que é na prática não nos interessa. O que nos interessa é o que está na norma. O mundo do dever ser. Como deveria ser? Deveria ser assim. Num determinado órgão, numa determinada entidade, a lei regulamentadora daquele cargo público vai prever um percentual mínimo para que os cargos em comissão sejam entregues para servidores efetivos. Atingido esse percentual mínimo, os demais para qualquer pessoa, efetivo ou não, com ou sem vínculo com a administração. E tanto a função de confiança, que é sempre ocupada por servidor efetivo, quanto os cargos em comissão, somente podem exercer direção, chefia ou assessoramento. Campo do dever ser, como a norma determina. Beleza, minha gente? Então, esqueçamos a prática. Não nos interessa. O que nos interessa é o que está no 37, inciso 5. Fechado? Tamo junto? Projeto. 37, inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Por que o 37, inciso 6, assegura ao servidor público civil o direito à livre associação sindical? Porque lá na frente,
a Constituição vai proibir que o militar se sindicalize, que ele se organize em sindicato. Está lá no 142, parágrafo 3º, inciso 4. O militar não pode se sindicalizar, mas o servidor público civil pode tranquilamente criar sindicatos, se organizar a partir de sindicatos. E essa organização em formato de sindicatos do servidor público civil será muito similar ao que prevê o artigo 8º da Constituição. Quando estudamos juntos direitos sociais, eu trabalhei o perfil constitucional dos sindicatos. Da forma que ele foi pensado ali, ele foi pensado para a iniciativa privada. Os trabalhadores seletistas, que têm vínculo contratual com as empresas. Então, o perfil dos sindicatos ali previsto foi visualizado para a iniciativa privada. Mas aqui, a Constituição está dizendo, o servidor público estatutário também pode se estabelecer em sindicatos. Então, a gente pode puxar aquele perfil constitucional dos sindicatos lá do artigo 8º e aplicar aqui para o servidor público estatutário. Mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado. Por quê? Porque lá, na iniciativa privada, o sindicato ele tem liberdade para negociar com o seu empregador, mudar jornada, diminuir salário e tentar negociar também aumento de salário. Isso é possível lá no campo do direito do trabalho, da iniciativa privada. Agora, aqui na administração pública, o que vale? A legalidade administrativa. Vale o que está na lei. Qual que é a jornada de trabalho? Aquilo que está na lei. Lá, na 8.112, estabelece que a jornada será de 40 horas semanais. Pode o sindicato do servidor público civil mudar essa jornada? Pode não, porque vale o que está na lei. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aquele perfil dos sindicatos criado para a iniciativa privada pode ser transportado para os sindicatos de servidores públicos civis, mudando o que tem que ser mudado. Sempre lembrando que na administração pública se respeita a legalidade administrativa, se respeita aquilo que está na lei. Mas tem um ponto lá do artigo 8º que vem sendo cobrado com frequência aqui em administração pública. Qual é? Lá no artigo 8º é dito que o aposentado que opta por continuar afiliado ao sindicato, ele mantém o seu direito de votar e ser votado naquela organização sindical. Essa previsão se aplica plenamente aqui na administração pública. Se tem um servidor público que é filiado ao sindicato e depois se aposenta, ele pode continuar afiliado ao seu sindicato na qualidade de aposentado. E, optando a se manter filiado ao sindicato como servidor público aposentado, ele mantém o seu direito de votar e ser votado. Beleza? Então venha para o slide. É o que está no artigo 8º, inciso 7. O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Esse artigo 8º, inciso 7, aplica-se plenamente aqui na administração pública, como eu acabei de explicar para vocês. Cuidado! Caiu várias vezes e pode voltar a cair. Beleza, minha gente? Prosseguindo. 37, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, esse 37, inciso 7, ele traz o Instituto do Direito de Greve para o servidor público, mas submete o exercício de greve do servidor público aos termos e limites definidos em lei específica, ou seja, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Limitada porque depende de lei. Essa lei ainda não existe, portanto, está esvaziado o Instituto do Direito de Greve. Ah, mas Luciano, eu vejo direto servidor público fazendo greve. É verdade, porque o Supremo julgou alguns mandados de injunção coletiva e, num determinado momento, aplicando a teoria concretista, ele disse: enquanto o Congresso Nacional não se desincumbir do seu dever de
legislar acerca do direito de greve do servidor público, aplica-se a lei de greve da iniciativa privada. Então, hoje, o servidor público tem feito greve e está amparado na lei de greve da iniciativa privada, até que o Congresso Nacional regulamente o 37, inciso 7. Então, a Constituição prevê o direito de greve para o servidor público, mas o faz numa norma constitucional de eficácia limitada que depende de lei regulamentadora. A ausência dessa lei regulamentadora esvazia os efeitos principais do direito de greve. Na prática, isso não vem ocorrendo por conta dessa decisão do STF que eu acabei de dizer. Agora, tomem cuidado. Tem um detalhe bastante interessante. Recentemente, o Supremo, numa decisão com repercussão geral reconhecida, disse o seguinte: o servidor público que integra o gênero chamado segurança pública não pode fazer greve de nenhuma forma, de nenhuma modalidade. E quais são esses servidores que integram o gênero segurança pública? É só vocês abrirem a Constituição de vocês lá no artigo 144. No artigo 144, a Constituição traz um rol taxativo, ou seja, são só aqueles, é um rol fechado. Traz um rol taxativo dos órgãos que integram o gênero segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e lá no parágrafo 8º também cito os guardas municipais. Com relação aos guardas municipais tem uma certa controvérsia, mas vamos incluir nesse rol sim. Então está dentro desse gênero chamado segurança pública, não pode fazer greve de nenhuma forma, de nenhuma modalidade. Operação Padrão? Não. Operação Tartaruga? Não. De nenhuma forma, de nenhuma modalidade. Beleza? Então, cuidado. O 37, inciso 7, assegura o direito de greve para o servidor público de maneira genérica. Mas o STF proibiu direito de greve para o servidor público que integra o gênero segurança pública. No que diz respeito aos militares, nunca se discutiu, porque o próprio artigo 142 proíbe que o militar exerça a greve. Proíbe que ele se estabeleça em sindicato, não é autorizado aos militares se associar em sindicatos e também não é autorizado aos militares o direito de greve. Então os militares nunca puderam fazer. Mas tem servidores do gênero segurança pública que são civis. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, guardas municipais. Então o Supremo colocou isso tudo no mesmo balaio. É servidor público que integra o gênero segurança pública, não pode fazer greve de nenhuma forma e de nenhuma modalidade. Beleza? Projeto. Agora, 37, inciso 8. A Constituição aqui vai dizer que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores, para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Aqui vocês têm que tomar cuidado com um detalhe. A Constituição, ela está dizendo que a lei irá prever esse percentual. A Constituição previu esse percentual? Não. A Constituição remeteu à lei, dizendo a lei irá trazer um percentual de vagas nos cargos e empregos públicos que deverão ser destinados obrigatoriamente para as pessoas portadoras de deficiência. Aí vem na prova e diz, a Constituição reserva até 20% das vagas para portadores de necessidades especiais, para pessoas portadoras de deficiência. Errado. A Constituição simplesmente está determinando que a lei traga esse percentual. No âmbito federal, de fato, a Lei 8.112 traz essa previsão de que até 20%. Não são 20% cravado. Até 20% das vagas nos cargos e empregos públicos, até 20% serão destinados a pessoas portadoras de deficiência. E a Constituição traz essa previsão para atender aquela chamada igualdade material. A igualdade direcionada para o legislador que vai procurar
corrigir as desigualdades existentes no mundo real, para assegurar a todos a igualdade de oportunidades. Então, se existe um segmento da sociedade que merece um tratamento legislativo diferente, deve o legislador tratá-los de forma diferente. É aquela premissa lá de Aristóteles. Igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida que se desigualam. Os portadores de deficiência, os portadores de necessidades especiais, eles têm mais dificuldade de acesso ao conhecimento. Portanto, é mais do que razoável que a lei estipule um percentual de vagas destinadas exclusivamente a eles. Forma-se uma lista paralela, onde as vagas serão destinadas para os portadores de deficiência. Agora, cuidado com a prova. A Constituição, mais uma vez eu digo, a Constituição não estipula o percentual. Ela determina que a lei o faça. E a lei, como eu disse, é a Lei 8.112, no âmbito federal, que estabelece: são requisitos básicos para investidura em cargo público, parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com as suas deficiências, de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então é todo concurso que tem que prever percentual de vagas para portadores de deficiência? Não. Porque o próprio parágrafo 2º é claro. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência, com a deficiência de que são portadoras. Então, se tem um cargo onde não há compatibilidade do exercício do cargo com uma pessoa portadora de deficiência, não será reservada vaga específica para ela. Como, por exemplo, policial militar, que tem que estar com a sua saúde plena para poder fazer policiamento ostensivo, para poder correr atrás de bandido. Então, cuidado com esse detalhe. Aí eu estou entrando na seara do direito administrativo. A Constituição diz que a lei reservará vagas para portadores de deficiência. No âmbito federal, Lei 8.112, até 20%, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência da pessoa. Fechado? Projeta. Agora eu vou falar do inciso 13, que é importantíssimo. Esse inciso 3 cai? Cai não. Despenca em concurso público. O inciso 13 diz que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Imaginem que uma lei diga o seguinte: a partir de agora, delegado de polícia ganha 95% do salário de um promotor de justiça. Essa lei é constitucional ou é inconstitucional? Inconstitucional, porque não pode ter vinculação de remuneração no âmbito do serviço público. Não pode ter vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Imaginem uma determinada carreira onde se tenha técnico e analista. Pensemos mais uma vez na Receita Federal. Tem o técnico, o analista e o auditor. O legislador, preocupado com o salário dos técnicos, ele vai e aumenta em 10% o salário dos técnicos da Receita Federal. Aí, os analistas, os auditores, ficam enciumados com aquele aumento e buscam administrativamente, lá na Receita Federal, o aumento de 10%. Será que eles vão conseguir administrativamente isso aí? Não vai. Não vai por duas razões. Primeiro, porque o artigo 37, inciso 13, proíbe essas equiparações para efeito de remuneração de pessoal no serviço público. E segundo, porque eles conhecem o princípio da legalidade administrativa. O que o administrador público faz?
aplica a lei. Se a lei deu aumento de 10% só para os técnicos, só os técnicos vão ganhar esse aumento de 10%. Não vai conseguir administrativamente os analistas, tampouco os auditores, porque o aumento foi para os técnicos. Então, minha gente, não é possível vinculação de remuneração no serviço público, não é possível equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal no serviço público. Aplica-se o que está na lei. Se a lei deu aumento para os técnicos, só os técnicos terão essa majoração de 10%. Buscou administrativamente, a administração negou. Aí o que a associação dos analistas quer fazer? Vou entrar lá no Poder Judiciário. Vou entrar lá no Poder Judiciário e vou pedir essa equiparação, porque os técnicos ganharam, eu vou ganhar também. Será que eles vão conseguir lá no Poder Judiciário? Vejamos o que diz a súmula, projeta. Súmula vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Senhor juiz, os técnicos ganharam 10%. Eu venho aqui representar a carreira dos analistas e peço Vossa Excelência que estenda esses 10% que a lei atribuiu aos técnicos para os analistas. O que o juiz vai falar? Indefiro o pleito. Indefiro o pleito porque tem que respeitar a legalidade administrativa. Se o legislador deu aumento só para os técnicos, só os técnicos terão. Eu, juiz, não tenho função legislativa, eu não tenho função de criar lei. Se a lei só concedeu para os técnicos, eu não posso estender essa vantagem remuneratória para os analistas. Beleza, minha gente? 37, inciso 13. Tem caído com muita frequência. Não pode equiparação de salário no serviço público, não pode vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. O que vale? O que está na lei. E se for no Poder Judiciário, não vai ganhar, vai tomar chumbo na asa, porque a súmula vinculante proíbe que o juiz estenda essas espécies remuneratórias para outras carreiras, porque ele não tem função legislativa. Tamo junto? Projeta. Agora eu quero trabalhar com vocês, no final desse bloco, sobre a acumulação de cargos públicos e empregos públicos. A vedação à acumulação de cargos públicos está no 16, e lá no 17 isso é estendido também para os empregados públicos. No 37, inciso 16, a Constituição vai dizer o seguinte: não pode acumular cargo público. O inciso 17 vai dizer isso se estende também aos empregos públicos. Daí eu concluo, não pode acumular cargo público com cargo público. Não pode acumular cargo público com emprego público. Não pode acumular emprego público com emprego público. Essa é a regra. Tem exceção? Tem exceção. Primeiro ponto, para se enquadrar na exceção, tem que ter compatibilidade de horários. Sem compatibilidade de horários, não acumula de maneira nenhuma. Mas tem compatibilidade de horários. Aí a Constituição vai autorizar a acumulação de 2 cargos de professor, um cargo técnico e científico, técnico ou científico, com outro de professor, ou 2 profissionais de saúde de profissões regulamentadas. Olha o que diz o texto constitucional. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto do inciso 11. Falarei sobre isso daqui a pouco, que é o chamado teto constitucional. Havendo compatibilidade de horários, pode ser acumulado 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. E o inciso 17 vai dizer que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias
e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, para concluir o bloco, à luz dos incisos 16 e 17, à luz dos incisos 16 e 17, não se acumulam cargo com cargo público, emprego com emprego público, cargo com emprego público. Não se acumulam. Salvo havendo compatibilidade de horários, 2 de professor, um técnico ou científico com outro de professor e 2 profissionais da área de saúde de profissões regulamentadas. Cuidado que um dia já foi 2 de médico, não mais, já mudou há muito tempo. 2 profissionais da área de saúde de profissões regulamentadas. Médico, dentista, farmacêutico, técnico em ortopedia, técnico em radiologia, 2 profissionais da área de saúde de profissões regulamentadas. Beleza? Tamo junto até aqui? Interrompo o bloco, nos vemos daqui a pouco no próximo bloco.